Oi pessoal, tá começando mais um programa Bons Amigos Pet aqui no canal da Brenda Santonioni. Bom, vou aproveitar e já pedir você para se inscrever, ative os sininhos das notificações para você receber todo o nosso conteúdo. Bom, lembrando que a gente está sendo aqui, a gente tem aqui a transmissão da Juni Fibra Óptica, a melhor internet de Viçosa, hein? Bom, a gente está recebendo também hoje aqui a Luísa Pontes, veterinária. Tudo bem, Luísa? Tudo jóia, tudo bem. E hoje a gente vai falar sobre a doença do carrapato. Isso. É uma incógnita ainda? Não é uma incógnita, mas é muito comum, muito presente e muitas vezes grave. É chamada também hemoparasitose. Hemoparasitose, exatamente. Então explica pra gente quais são as principais doenças dentro dessa... As principais doenças dentro das hemoparasitoses são a erliquiose, babesiose e anaplasmose. As mais comuns, as que geram mais quadros graves nos animais, se não tomadas devidas providências, os primeiros sinais do proprietário serem observados, são as três principais. Ô, Luísa, agora a questão é, quando se fala em doença, a gente pensa logo em sintomas. Sim. Quais são os principais sintomas? O principal sintoma para todas as três: febre, na maioria dos casos, apatia do animal, perda de peso, vômito, emagrecimento, são quadros gerais que não nos levam a de cara a identificar a hemoparasitose. Porém, com esses pequenos detalhes de observação, o animal está mais quietinho, o animal não está comendo tão bem, está dormindo mais, está um pouquinho enjoado para comer, são as principais características. Tá? Isso serve de alerta para quem é proprietário dos animaizinhos. Exatamente. Já ficarem atentos. Atentos, né, com certeza. Quando... Viu que o animal está quietinho, viu que está enjoadinho para comer, já é bom correr atrás do veterinário. Um hemogramazinho simples a gente consegue ter uma boa margem para descobrir. Mas existe como identificar um caso mais grave, por exemplo? Os casos mais graves são aqueles animais que entram em quadro de anemia, quadro de problema neurológico, uma possível convulsão, tá? Animais que já não comem, muito debilitados, tá? Então, os principais quadros mais graves já tem um animal com uma anemia severa, necessidade de transfusão sanguínea. Então, já são casos mais graves, sinais clínicos bem mais graves. Bom, mas dentro disso tem os primeiros sinaizinhos, né? E quais são? Exatamente. O primeiro, por serem doenças, a babésia é transmitida por um protozoário. A Ehrlichia e a Anaplasma são bactérias. O primeiro sinal clínico é o princípio de febre. Animal em estado febril, apático, é o primeiro sinal de algo errado. Alguns animais apresentam um pouquinho de sangramento nasal, uma secreção ocular, o olho um pouquinho turvo. É já sinal de ficar atento. Por isso a importância da prevenção, né? Exatamente. Queria que você falasse um pouco mais dessa importância para os proprietários, mas isso depois do nosso intervalo, viu, Luísa? Tá, joia. A gente volta já. Estamos de volta com o nosso Bons Amigos Pet, recebendo aqui a Luísa Pontes, veterinária, falando sobre doença do carrapato. Ô Luísa, aqui no nosso programa, você deve ter percebido ao entrar aqui nos nossos estúdios, nós temos aqui esse mural onde a gente coloca aqui as plaquinhas dos nossos parceiros, as pessoas que assistem o nosso programa. Vou pedir hoje, como eu quero e gosto que os nossos convidados fiquem bem à vontade, que você pegue a plaquinha e coloque pra gente hoje aqui, Luísa. Por favor, produção.
O que está escrito aí, Luísa? Amizade é um laço lindo entre os animais e nós devemos aprender com eles. Beth Silva. Beth Silva, de onde? Bairro Bom Jesus, Viçosa. Bairro Bom Jesus. Beth, muito obrigado pela sua interatividade, a sua participação aqui com a gente. Isso é muito importante, né? Exatamente. Pois é, então vamos dar sequência aqui no nosso bate-papo. Queria que você falasse pra gente, Luísa, sobre a importância da prevenção. Dentro disso, você pode também pegar um gancho, falar do diagnóstico, Sim. que é importante demais. A doença do carrapato, ela tem por vetor o carrapato, né? Ele transmite de um animal sadio, de um animal portador para um animal sadio, né? Esse hospedeiro pode ser outro cão, algum outro animal. Não necessariamente é só entre cão, pode transmitir por um gato, tá? Um carrapato em si pode transmitir mais de uma das hemoparasitoses, não necessariamente apenas uma, tá? O animal, então, ele não necessariamente foi identificado com uma ehrlichiose, a gente pode 100% descartar as outras doenças, tá? Então, normalmente, como o diagnóstico é bem parecido, os sinais clínicos, a apresentação dos exames laboratoriais são bem parecidas em todas as doenças, a gente acaba conseguindo fechar bem o diagnóstico pela apresentação desse exame, tá? Então, o diagnóstico em si é fechado através de exames que vão me diagnosticar exatamente qual agente está causando a doença, tá? Um PCR, sorologia, a gente pode fazer para chegar no finalmente de quem está causando. A maioria das vezes a gente não faz porque como são as apresentações do hemograma, principalmente, são bem parecidos. E o tratamento, como é muito similar, é o uso de antibiótico, na maioria das vezes. Né? Às vezes, alguns animais são mais sensíveis, podem apresentar vômito, diarreia, um incômodo maior, que a gente também usa outras medicações para amenizar esses efeitos colaterais. E o único diferencial é que na babesiose, como é um agente diferente causador da doença, a medicação para ela também é um pouco diferente. Então, para anaplasma, para Ehrlich, a gente entra com antibiótico. E para babesiose, a gente entra com outro medicamento próprio. Porque a babésia, ela ataca as células vermelhas, as hemácias. Então, e a anaplasma, a Ehrlich, elas atacam as células brancas. Então, a medicação é um pouco diferente. Então, muitas vezes a gente faz um tratamento com um antibiótico para as ehrlichioses e se o animal não tem uma resposta devida, a gente faz a medicação, a gente repete o exame e entra com a medicação para essa outra doença causadora da anemia, muitas vezes. Agora, o tratamento no início facilita a cura, né? Facilita. Quanto antes a gente identifica a doença no animal, melhor é o quadro imunológico desse animal. Então, a gente consegue pegar um animal não tão anêmico, não tão imunologicamente com o sistema baixo, então a gente consegue uma recuperação bem melhor do animal. Perfeito. Mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar de inauguração da clínica. Exatamente. Vamos deixar no final, porque tem coisa boa aí, né? Tem, com certeza. Vou mostrar também a tatuagem dela, já tô de olho. A gente volta já.
Estamos de volta com o nosso Bons Amigos Pet de hoje. A gente recebe a veterinária Luísa Pontes. Mas antes de falar da inauguração, antes de falar aqui de cura, entre outras coisas, eu quero falar que no final do nosso programa tem aí o vídeo de adoção. Você pode escolher o seu animalzinho e viver feliz para sempre. Ó, gente, lembrando também, vamos deixar aqui o @da Luísa, né? E também da clínica, para você acessar e ver todos os conteúdos, vídeos, stories e tudo que você quiser. Posta. Exatamente. É isso? Tudo que a gente posta lá. Tudo que vocês postam lá. Exatamente. São os ativos, vocês são bem ativos lá na ação da clínica? Estamos tentando. É difícil, mas a gente está tentando. Legal. Ô, Luísa, vamos falar agora sobre a cura. Como que funciona aí, essa questão da cura no animal? Ele pode voltar a doença? Depende de um animal para o outro? Como é que é? Toda doença depende muito, varia muito de um animal para outro, do sistema imune do animal, da questão, é como nas pessoas mesmo, tá? O animal, ele pode entrar do quadro agudo, né, quando ele está ali apresentando a doença, os sinais clínicos, para um quadro subagudo. E por ali o organismo sozinho vai conseguir controlar ou até eliminar a doença. Pode acontecer. Mas o animal pode também caminhar para um quadro mais grave. Então, assim, tem cura? Tem cura. Mas se a gente não intervir cedo, esse animal sozinho não consegue eliminar todo o patógeno, tá? Então, assim, a importância da precocidade de diagnóstico. A idade do animal também pode... A idade do animal também influencia muito. Né? Quanto mais novo o sistema do animal está novo, consegue responder melhor. A alimentação influencia bastante. Animais com uma suplementação, né, uma fonte de proteína boa, de fácil absorção, tudo isso facilita as células vermelhas, o sangue do animal. Então, a alimentação do animal também é muito importante. Justamente isso que eu ia perguntar. Muda a alimentação? Durante os quadros, durante a clínica grave do animal, a gente pode suplementar, suplemento de ferro para ajudar na anemia, suplementação para estimular a medula óssea a produzir células que são destruídas. Então, assim, durante a doença em si, a gente muda um pouquinho a alimentação, tá? Mas depois é vida normal. O animal consegue se alimentar do mesmo jeito, não necessariamente ele vai ter que ter uma suplementação de ferro para o resto da vida. Perfeito. Agora é hora de falar da inauguração da clínica. É isso aí. Como é que estão os preparativos? Estamos preparando tudo, a gente já está recebendo, a gente já está aberto, mas estamos preparando uma inauguração bem legal para ainda esse segundo semestre. Estamos tentando, né, agitar as mídias sociais, estamos lá trabalhando para isso e estamos lá aberto a protetores, população em geral, estamos lá aberto para isso. Todos são bem-vindos na nossa inauguração, no nosso dia a dia. Muito bem, nós já deixamos o @ aí da clínica, Exatamente. tá? É só vocês seguirem lá para ficar muito bem informados e atualizados com as ações lá, né? Com certeza. E é o seguinte, para terminar, meu público lindo, a gente quer saber se você também tem aquela tatuagem aí de algum pet. Tenho. Porque é o seguinte, a gente combina aqui com a produção, né, Brenda? É o seguinte, quem não tiver tatuagem do pet, a gente cancela a entrevista. Ah, tudo bem. Não é do meu pet em si, mas é de um pet. Mentira, viu? Brincadeira. Dá pra mostrar? Dá sim. O que tem tatuado aí? Tenho 3 andorinhas. 3 De andorinhas. animais é apenas essas, 3 andorinhas. Legal, bacana. O resto é tudo signo, horóscopo. Entendi. Nada mais. Passou no teste, né, produção? Bom, nós recebemos hoje, então, a Luísa Pontes, veterinária. Luísa, muito obrigado Eu pela que sua agradeço a participação. oportunidade, ao convite de toda a equipe. Bem bacana, gostei muito de falar sobre o tema e algo importante no dia a dia de todo mundo. Pensando nisso, já vou te fazer o convite para o próximo programa. Tudo Aceita? bem? Aceito. Combinado, Vamos lá. então. Um abraço, gente. Até o próximo programa.